da série de livros de romances de Emmanuel, Renúncia, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Após a conversa entre Cirilo e sua mãe, tão logo ela volveu ao interior da casa, ele começou a meditar mais seriamente na sua necessidade de reação. Não seria egoísmo insular-se de modo absoluto na dor que o acabrunhara? Cumpria não agravar as tribulações maternas, tampouco abandonar o genitor em meio de tantos empreendimentos iniciados. Nada no mundo poderia cicatrizar a úlcera que lhe abrira na alma. Contudo, era preciso ocultá-la, retomar a charrua cotidiana e renovar as disposições, a fim de não parecer covarde. Com grande esforço, levantou-se. A contemplação da natureza ambiente não lhe devolveu as alegrias primitivas. A magnífica paisagem americana assumia agora, a seus olhos, o aspecto de cemitério adornado de árvores esplêndidas em apoteose de flores. A missa do dia imediato foi particularmente penosa para o seu espírito afetuoso. Os Gordons e os Davenports ocupavam os lugares mais destacados do interior da capela, enquanto os escravos se conservavam a certa distância, olhando-o com olhos piedosos. O pobre rapaz, entrajado em rigoroso luto, não sabia como disfarçar por mais tempo as emoções que lhe estrangulavam a alma sensível. Ao terminar o ofício, quando recebeu o último abraço de condolências, sentiu um grande alívio. Agora desejava ardentemente embarcar para a França, ao menos para visitar o túmulo da companheira inolvidável e rever os sítios inesquecíveis da sua efêmera aventura conjugal. Mas o professor de Blois anunciava sua vinda em breve e definitiva, acompanhado de Susana. Jacques revelara, em todos os trechos da carta, amargurosa desolação. Também fora vítima da enfermidade terrível. A escola amada estava extinta e pretendia embarcar, sem perda de tempo, atendendo aos rogos da família, aflita para afastar-se do teatro de acontecimentos tão tristes. Cirilo ponderou que seria conveniente esperá-los, certo que lhe trariam pormenores que ansiava por conhecer. Daí por diante, duplicou as próprias tarefas, buscando no trabalho lenitivo a mágoa profunda que o devorava. Taciturno e nada obstante, enérgico e resoluto, levantava-se quando ainda as estrelas luziam no firmamento, compartilhando no esforço rude dos escravos. Costumava fazer as refeições no campo e só regressava ao lar quando os astros da noite despontavam. O quadro doméstico prosseguia sem alterações, quando a chegada de Jacques com a filha veio suscitar assuntos novos. Diariamente à noite, renovavam-se as palestras animadas em casa de Samuel ou na de Abraão, ao ritmo da curiosidade geral pelas notícias do velho mundo. O esposo de Madalena lograra algum conforto com a presença do prestigioso amigo, e, fumando seu cachimbo calado, ouvia as dolorosas descrições da epidemia que flagelara as populações francesas do norte. De quando em vez, Susana intervinha no assunto com sutileza por dar impressões pessoais. Contara a todos que não pudera abraçar Madalena Villamil na hora extrema, porém tivera a oportunidade de acompanhar Antero de Oviedo nas derradeiras homenagens devidas a Dom Inácio. Dada a sua presença em Paris, podia descrever os quadros impressionantes da capital francesa, circunstância que frisara com entusiasmo, carregando nas tintas negras para produzir maior efeito no auditório atento e estarrecido. Cirilo guardou carinhosamente a cópia das anotações de sepultamento colhidas pela prima em Paris. O fúnebre documento, aos seus olhos, era o último capítulo da realidade sem remédio. A situação em Nova Irlândia era muito próspera. As duas fazendas realizavam vultuosos negócios. Com a vinda dos dois colonos tão importantes, ia resolver-se um grande problema, que era o da escola. Abraão Gordon já havia ponderado o assunto e resolvido procurar um professor para o grande centro rural. O educador de Blois, todavia, atendeu com vantagem a semelhantes necessidades.
Espírito corajoso e realizador, em poucos dias iniciava o movimento de instrução primária, entusiasmaticamente aplaudido por todos os companheiros. As fazendas vizinhas interessaram-se igualmente pela iniciativa. Crianças de longe vinham matricular-se nas aulas prestigiosas, dirigidas por professor de reconhecido mérito. Notava-se em Susana uma transformação singular. Parecia outra, ali sim, no ambiente americano. Renunciara aos hábitos frívolos, punha de parte a ociosidade e auxiliava o pai nos trabalhos escolares. O próprio Jacques estava impressionado com aquela transformação. Com alto senso psicológico de mulher, Susana dividiu turmas em classes, estabeleceu melhor aproveitamento dos horários, arregimentou planos surpreendentes. Conhecendo o interesse de Cirilo pelos escravos, consagrou parte do dia à instrução dos filhos dos cativos. Visitava senzalas pela manhã, ministrando noções de higiene e ensinando o melhor meio de lograr harmonia doméstica. Lançou a ideia de um grupo musical formado pelos servos, iniciativa que alcançava enorme êxito após algum tempo de laboriosa preparação. Tornara-se, enfim, credora da estima geral. Esforçava-se por ser útil a grandes e pequenos, sem embargo dos sentimentos menos dignos que lhe moviam o coração. Tornara-se a alma de todas as realizações mais íntimas, pela afabilidade com que dissimulava as intenções. Não somente se consagrava ao trabalho gratuito em benefício das crianças necessitadas, como organizava os serviços da capela, cooperava em todos os ministérios de assistência aos enfermos, prestava auxílio eficiente aos matrimônios improvisados. Não raro, chegavam a Hartford pequenas turmas de jovens órfãs ou de outras candidatas ao matrimônio na colônia, onde o número de homens sobrepujava de muito o de mulheres, e constituía espetáculos interessantes à parada dos rapazes do campo, consultando as qualidades das futuras esposas. Raramente se examinavam os traços de beleza física. Quase todos, porém, se interessavam pela saúde das que reuniam melhores requisitos de capacidade para o trabalho, principalmente rijeza de pulsos e tornozelos. Os serviços da colônia exigiam pesados esforços físicos ou então longas caminhadas através das lavouras. As concorrentes julgadas incapazes dificilmente conseguiam noivar. As famílias de tratamento entretinham-se em assistir às interessantes competições, encontrando nelas inesgotável assunto para serões humorísticos. Jacques Davenport chegara mesmo a observar que o novo continente era a primeira região do mundo na qual a mulher deveria vencer, longe da moda e da faceirice feminina. Em tal ambiente, era de prever que Susana Duchesne interessasse a todos os rapazes de nobre educação. Inteligente e afável, estimada por toda a comunidade, dadas as suas iniciativas de trabalho, entrou a ser requestada com empenho. E contudo, ela se mostrava insensível às atenções de Carlos Gordon, que a cortejava francamente. No íntimo, Susana recalcava o seu despeito bem feminino ao verificar que o primo, cuja afeição não hesitara em conquistar mediante um crime, dava-lhe a impressão de não lhe perceber a presença senão como irmã desvelada e sincera. É verdade que o tempo lhe desfizera a sombria catadura, como se houvesse afeiçoado a própria dor, sem conseguir alijá-la. Nunca mais, contudo, voltou a ser o mesmo homem de alegria sem mácula. A taciturnidade das primeiras semanas de viuvez foi substituída por constante retraimento, e o riso franco e sonoro de outros tempos transformou-se em discreto sorriso, ainda assim raro. Decorrido o primeiro ano em que sobrepujara todas as expressões individuais em serviço afetuado, a família começou a preocupar-se com a sua viuvez. Constância, instigada pela sobrinha, por trás dos bastidores, certa noite em que se achava a sós com o filho, chamou-lhe a atenção para o caso. Muito delicada, evidenciando nobre prudência maternal, começou a dizer sensibilizada: Na verdade,
Tua situação de viúvo me preocupa muitíssimo, meu filho. Não achas acertado refazer o destino, cogitando de um novo lar? Aí já tens a casa que a falecida, de saudosa memória, não logrou desfrutar. Quando te vejo a cultivar sozinho as roseiras e fruteiras, sinto que o coração se me aperta no peito. Mais vale abandonares aquela plantação que só tinham significação se tivesses a consorte ao lado. O rapaz não podia perceber a intenção materna e respondeu com sinceridade cristalina: Tenho a impressão de que Madalena me acompanha em pensamento. Já em Paris havíamos combinado os dispositivos ornamentais desta vivenda. As roseiras do portão, o cultivo dos prossegueiros e mesmo a frente da casa para o rio são ideias dela, que não poderei esquecer. Se não me ficou ao menos um filhinho para beijar, guardarei essas lembranças em penhor de fidelidade à sua memória. Concordo com a nobreza de suas recordações, disse a mãe, mas não posso aprovar a solidão em que vives. Suponho que poderias aliar as saudades aos imperativos da vida real, pois, moço como estás... Aparando de pronto a mal disfarçada sugestão, Cirilo respondeu: Julgo, minha mãe, que ninguém pode amar duas vezes. Será? Talvez um engano, pois os afetos da vida não se confundem nunca, disse a mãe. Como esposa e mãe, reconheço o amor em formas diferentes e estou habilitada a dizer que estimo o marido e os filhos com um só coração, mas a cada um de certa maneira. E quando minha experiência fosse particular, hás de convir que, se muitas vezes há consórcios de amor, também não faltam os de conveniência.